Dá certo. Isso acontece com até quem é da multimídia, né? Bom dia, pessoal. É, eu vim aqui para falar para vocês sobre a multimídia, o que é multimídia, como é que funciona, para que serve, a importância, né, que a multimídia tem, os benefícios e também, às vezes, até os malefícios, como o que ocorreu agora, né, da gente precisar do microfone e não funcionar. A multimídia ela é dividida em três partes, certo? A primeira é o som, ok? A segunda é a iluminação. Não chegou não, a iluminação. Chegou. E a terceira é a projeção, certo? Há algum tempo atrás, as igrejas só trabalhavam com som, né? Não tinha projeção, não tinha iluminação. Em alguns lugares, a gente tem contato com algumas pessoas que o povo critica, a tua igreja é aquela que tem iluminação e tal. Da parede preta, mas porque Jesus está lá? Está, né? Jesus está lá também. Mas ainda existe um sofisma nas pessoas que a iluminação ela só deve ser usada em eventos mundanos, né? Mas, assim como a Nicole, que veio aqui com a mídia, a iluminação, principalmente por a gente ter uma mídia muito profissional, por sinal, a multimídia junto com a mídia, os dois juntos fazem com que isso tenha uma funcionalidade maior, certo? Então, assim, não adianta, Nicole, ter boas câmeras e não existir uma iluminação propícia para isso. Por favor, desliga aqui o cover. Essa luz que a gente está usando aqui é chamada de cover, que é uma luz quente. Ela serve justamente para mostrar para vocês que eu sou louro escuro. Liga aí, por favor. Ó, tá vendo? Melhorou, né? Então a iluminação deixa a gente mais bonito, né? Tem gente que não gosta, que incomoda, que esquenta, mas cada coisa que a gente fez aqui junto com a permissão do pastor foi pensado, certo? Então a gente vai falar, a minha parte, gente, é bem técnica mesmo, tá? É importante, a gente tem novas igrejas, o ministério cresceu bastante, então é importante, Samuel está olhando para mim ali, eu sei por quê. É importante as igrejas, a gente trabalhar todo mundo com o mesmo padrão, certo? Às vezes, existe um sofisma também, que as pessoas dizem assim, a igreja da sede tem um bom equipamento, né? Os microfones são profissionais, o som é muito bom, mas a disponibilidade do som, ela não está no tipo de som que a gente está usando, e sim no ambiente que a gente está usando. Se a gente usar no local correto, com o DSP correto, que é a pressão sonora, a gente tiver noção de qual o volume que a gente vai usar, como usar, a posição do microfone, né? Isso é muito importante. Hoje foi bem interessante que as pessoas, mesmo ano passado a gente falando, né? Samuel está rindo, não sei por quê. Não sei se é porque ele usa o microfone aqui, não sei, né? Mas hoje, quando na primeira ministração, eu não pedi autorização a essa pessoa para usar a imagem dela, mas ela merece aplauso, porque em todas as fotos que foi tiradas, 5 fotos, em todas ela estava com o microfone na posição correta. Mostra aí, por favor. Mostra a outra. Para que serve usar o microfone na posição correta? O microfone, ele tem uma cápsula, certo? E essa cápsula, ela tem um diafragma. Se você usa da forma incorreta, às vezes a gente manda uma mensagem no telefone e acha a voz feia, né? Ah, minha voz é feia. Mas por quê? Porque a disposição do microfone do celular, ele está de forma direcional, não omnidirecional. Então, ele vai pegar o que sobra da nossa voz. Aí, junto com o vento, e geralmente pega só a frequência médio, não pega todas as frequências que a nossa voz tem. Tipo, pronto, minha voz é muito bonita, eu sei que é, entendeu? Outro detalhe importante, que o pessoal, o pessoal em casa reclama muito, Nicole, tá baixo, caçula, tá baixo, tá certo, eu estou vendo que o microfone está baixo, né? Né, Samuel? Tá baixo, eu faço o quê? O microfone está abaixo, né, Samuel? Samuel permitiu eu usar ele como exemplo, tá? Mas se a gente tiver a consciência de usar corretamente,
isso vai ajudar em ambas as partes. O som vai ter uma proporção melhor, a gente vai conseguir, vai ficar mais, vai ter mais legibilidade, certo? A gente vai conseguir, porque o conhecimento vem pelo ouvir, né? Então a gente tem que ouvir bem. O pastor sempre diz isso. O pastor sempre preza por esse detalhe de a gente ter uma boa qualidade sonora na nossa igreja, certo? Então, assim, muitas coisas, a gente tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, não. O pastor só dá 20 minutos para a gente. Próximo ano vai dar certo. Então, assim eu queria falar também sobre a questão as novas igrejas que chegou. E, às vezes, o pessoal liga para mim, caçula, amém, fala com o pastor aí. Já pediram muito equipamento, viu, pastor? Mas não digo, não. Aí, eu digo, pastor, mas não, pessoal, não é questão de equipamento, é uma questão de como saber usar esse equipamento, de fato, certo? Tipo, os professores da Escola da Fé, a gente está só ajudando, tá, gente? Usam um microfone headset, esse microfone que eu estou usando, vou já apresentar para vocês o microfone. E o pessoal usa o microfone assim. Ficou melhor a minha voz? Fala a verdade, ficou melhor? Ficou ou não ficou? Não fica bom assim, porque essa cápsula foi feita para usar assim. Certo? Se eu uso na frente da boca, vai distorcer para quem está ouvindo em casa. Tá bom? Então, o correto é sempre apontando para frente. E outro detalhe, se você pega na cápsula do microfone, vai dar microfonia mesmo. Então, ó, estão ouvindo? Microfonia não é para pegar aqui, isso se chama diafragma, não pode pegar. Tá bom? Correto é usar assim. Voltando para as igrejas. Se a gente usar o som numa disponibilidade correta, numa metragem correta, vai funcionar de forma perfeita, mesmo sendo pouco. Tem uma igreja que eu não vou dizer aonde foi, que a gente mandou uma caixa nova, né? Aí eles queriam ficar com a outra também, porque queriam o retorno. É bom o retorno, estou me ouvindo bem aqui. Mas a igreja é muito pequena ainda. Não dava para usar as duas caixas, que ia ficar... Eu não disse que era a igreja de Laiane, tá? Era segredo, Laiane. Mas aí, se a menina estava precisando, a gente mandou para lá e já o pessoal tem relatos aí que melhorou bastante. Então, não é uma questão da gente ter só bons equipamentos, mas é a forma que a gente vai usar esses equipamentos, certo? Porque o som, a sonoridade, ela é produzida de forma crescente, certo? Aqui na nossa igreja a gente tem 2 PA, a gente chama de PA, ou células, se quiser. A gente usa 2 sub e 2 alta frequências. O som, geralmente, ele tem 3 características: sub grave, médio e agudo, certo? Então, assim, esse som ele é ido daqui para lá. Daqui a pouco eu vou fazer um teste com vocês. Eu queria que vocês me ajudassem. Vai dar certo, tá bom? Então, assim, dependendo, uma coisa bem interessante, porque é tanta coisa a gente vai lembrando. Como o nosso som ainda é um som slim e as nossas caixas estão numa altura proporcional ao nosso ouvido, agride algumas pessoas, certo? Amém? Todo mundo concorda? Sempre eu ouço as pessoas dizendo, o som hoje estava alto. Mas não é o som que estava alto. O nosso sistema auditivo, ele tem uma predisposição a ambientes, certo? Então, assim, de repente, pronto, o pastor passou o domingo em casa, descansando no ar-condicionado, lendo um livro, e tudo na paz. Quando chega aqui, durante esse período que ele estava lá, o nosso ouvido ele leva de 30 a 45 minutos para ele se adaptar a esse ambiente. É tanto que o pastor já disse até algumas vezes assim, que às vezes a gente chega em alguns lugares, na China, no Japão, e as bandas estão tocando e a gente não aguenta, né? Menino, que coisa, ixi, meu Deus. Mas da meia hora, tá bonito, não tá, pastor? É porque o nosso ouvido, ele tem essa proporcionalidade de acordo com o tempo, ele se adaptar. Aqui, de fato, isso não é bom. Que a gente tem que ter um ouvido aguçado para as frequências corretas, certo? Então, assim, quando
existe essa predisposição de lá para cá, daqui para lá, de forma incorreta, a gente não consegue ter uma legibilidade sonora. Aqui na igreja sempre existe uma questão assim, pronto, agora mesmo, no Sim para a Fé, não era para me dizer isso, mas vou dizer. Assim que eu cheguei cedo, não tinha ninguém na igreja, mas tinha umas 500 Bíblias. Porque os irmãos já reservam a parte da frente. Porque acha que na frente é o lugar melhor de se ouvir. Se a gente tem um palco dessa altura, quem está ali atrás está me vendo bem? Eu vou dizer para vocês que o som lá atrás também é melhor. Certo? Aqui na frente vocês vão receber todo o impacto que o som tem. Essas caixas de cima, elas são direcionais. Essas caixas de baixo, ela libera para todos os lados. O sub, ele toca para trás, para frente e para os lados. Tá bom? Mas, então, assim, quem está da sexta fileira para frente vai ter uma legibilidade sonora muito melhor. Não precisa ficar na frente para ouvir bem o que está acontecendo. Nem ver, né? Que a gente tem um palco legal para se ouvir. Então, como eu estava falando, nas igrejas, a questão é só vocês botar o som no lugar legal, que vocês vão ver que realmente vai ter uma disposição sonora legal, que não vai agredir quem está próximo da caixa, nem quem está lá atrás, certo? Então, a multimídia na igreja, ela é muito técnica. Teve um abençoado que disse assim, eu não vejo na hora do louvor o pessoal da multimídia orando, porque a gente é da multimídia, da intercessão é massinho, entendeu? Então, se de repente eu vou orar na hora que a banda está tocando, vai passar alguma coisa, vai ou não vai? Entendeu, gente? Então, é engraçado, né? Mas é igual o pessoal da mídia. Jennifer aqui, tirando minha foto, de olho fechado. Vai sair só dali, vai ou não vai? Ela orando, não vai dar certo. Então, é importante a gente falar essas coisas. Eu achei muito importante o pastor pegar as redes e dar essa oportunidade da gente falar, porque às vezes é só uma rede, né? É multimídia. Multimídia é o quê? Não, os meninos ficam lá atrás no som e que conversa. Viu? Mas a gente precisa conversar, porque tem que... Ninguém é mudo. Ali, pelo menos, não. Ainda não. Então, a gente precisa ajustar as coisas lá. É importante ter, sim, um diálogo entre a gente. Não é importante sempre. Eu peço para eles não dialogar sempre. Mas, às vezes, existe essa necessidade. Certo? Então, assim, uma coisa bem importante também... nas igrejas, aqui principalmente e nas outras, a gente sempre tem dificuldade de reposição em relação a microfones e cabos. E a gente queria ensinar para vocês bem rapidinho, certo? Toda vida que a gente terminar, não precisa ser todos os cultos, mas quando a gente, ou antes de começar, pega o seu microfonezinho, tira essa parte de cima, porque às vezes quando a gente fala, a gente cospe, né? Principalmente quando se empolga. Não, a pessoa que usa aqui não tem esse problema, né? Mas às vezes acontece. Então a gente tira essa cápsula aqui, certo? Pega álcool, bastante álcool, pode pegar bastante álcool e deixa ela bem ensopadinha, depois passa uma buchinha com aquela partezinha amarela e deixa ele pelo menos por uns 30 minutos para ele secar e você vai ter um microfone novo por muito tempo. A outra dica, os cabos que a gente usa, que a gente sempre dobra, e eles quebram bastante. A gente faz a mesma coisa, pega um perfectzinho com álcool, meio úmido, passa da ponta até o final, que isso vai hidratando a borracha, ele não vai ressecar, nem vai torar. Que a durabilidade da vida útil de um cabo, a gente fazendo isso sempre, é de 1 ano a 1 ano e meio, certo? Quando a gente não faz, aí tem que trocar de 2 em 2 meses, beleza? Sim, mas como eu estava falando, está acabando já, pastor, está acabando, mas falta 5 minutos. Eu queria fazer um teste com vocês, em relação a como o som se proporciona, porque às vezes a gente chega e, eu acho que o som está alto, eu acho que, não sei, eu não estou ouvindo tal coisa, mas quando a gente chega num conhecimento técnico mais avançado, a gente começa a usar técnicas mais profissionais
E aqui na igreja é sempre utilizado essas técnicas profissionais, certo? É tanto que a gente é elogiado na live, a qualidade do áudio. Ah, menina, a banda de vocês toca muito. Realmente toca, né? A gente não pode negar isso. Mas o som também ajuda muito, certo? Então, a gente é responsável pela essa questão sonora e a questão visual. A partir de hoje, vocês vão ver o louvor tocando dessa forma. O que é que acontece? A gente, quando vai mixar, a gente deixa à disposição dos instrumentos de acordo com o que vocês estão vendo, certo? Quem está desse lado aqui, vê que Caio está aqui, certo? Quem está do lado de lá também ainda está vendo que Caio está aqui, mas não vai ouvir Caio lá. Quem está desse lado está vendo Felipe aqui, mas não vai ouvir Felipe aqui. Porque é assim que o som funciona, para que não exista um tipo de embaraço. Quando você está vendo aí Felipe tocando aqui e o som dele está saindo só aqui, que é o que a gente chama de som balanceado. Isso traz uma qualidade sonora. Então, assim, quem está aqui na frente não está ouvindo Felipe. Quem está do sexto banco para trás está ouvindo Felipe e está ouvindo Caio, porque o som está predisposto dessa forma, certo? O que a gente trabalha entre L e R. Essa parte é bem técnica, mas é importante vocês saberem, até para vocês, de repente, dizer, a guitarra está baixa. Ah, você está onde? Entendeu? O violão está baixo, mas você está onde? Não está baixo, está tudo dentro de um padrão. Mas, de acordo com onde a gente está sentado, a gente vai ouvir mais ou menos. Os backs, a mesma coisa, a gente trabalha com eu, André, Giovana e Tuane. Então, são duas vozes central, eu e André fica no centro, e Tuane e Giovana fica no lado que elas estão. Tuane está aqui, sai aqui. Giovana está lá, sai lá. E isso faz com que o som tenha uma predisposição mais audível, tenha uma legibilidade maior. Não misture. Tipo, a Adiel está cantando e os vocais estão cantando junto, está saindo todo mundo junto no que a gente chama de mono. A gente não vai conseguir entender nada, fica embaraçado. Certo? Como eu disse, está acabando de novo. Mas a gente vai fazer, eu queria que vocês aprendessem, decorassem comigo, 3 palavrinhas importantes para a gente usar durante o nosso uso dos equipamentos na igreja. Primeiro, intensidade, altura e timbre. Certo? Digam comigo, intensidade, altura e timbre. A intensidade é eu falar assim. Não, vocês estão me ouvindo. Ninguém é moco não, gente. Estão me ouvindo. O que mudou aqui é que a intensidade amplificada diminuiu. Certo? Eu falando aqui, eu estou falando entre 30 a 50 dB. Você não sabe o que é isso, né? Mas se eu botar aqui, vai aumentar, no mínimo, entre 75 e 95 dB. dB é o que a gente chama de decibéis, que é a pressão sonora que faz com que os equipamentos amplificados façam que chegue até aí, tá bom? A gente vai fazer um testezinho, tem 1 minuto para fazer, para vocês entenderem como o som funciona, para, em vez de vocês, às vezes, criticar quem está tocando, quem está fazendo som, vocês entenderem que não é uma questão de a pessoa não sabe fazer o som, não tem equipamento, não é isso. É uma questão da disposição do ambiente mesmo. O que é que a gente vai fazer? Bem rapidinho. Em 30 segundos a gente faz. Essa primeira fileira aqui, eu vou contar até 2 e vocês vão bater palmas junto. Certo? A segunda já fica pronta, a terceira, uma após a outra. Tá bom? Então, vamos lá. 2 e... Não, só a primeira. Depois sigo até chegar a outra, tá bom? 2 e... Quando eu fizer assim, você já bate. 2 e... Está vendo como a culpa não é do som? Existem alturas diferentes, predisposições diferentes, e isso acontece. Obrigado.